Estamos aqui no Bom para Todos, vocês estão assistindo uma edição especial. A gente vai receber agora dois convidados muito especiais, Laís Franco e Pedro Lagata. Deixa eu ver se eles estão aqui. Muito boa tarde para vocês, Pedro Lagata, Laís Franco. Deixa eu apresentar vocês aqui para o nosso público. Laís Franco é coordenadora do Grupo de Trabalho de Criminalização e Autoproteção da AATR, Associação dos Advogados de Trabalhadores Rurais. Pedro Lagata é assessor de projetos do Fundo Brasil. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso Bom para Todos. Deixa eu começar com a Laís. Laís, explica para a gente como é que funciona essa associação de advogados e trabalhadores rurais. Muito bacana, eu não conhecia. Queria que você falasse isso rapidamente para a gente, como é que é o trabalho de vocês aí na associação. Bom, boa tarde a todos que nos assistem, né? Boa tarde. A ATR, né, Associação de Advogados e Advogadas Trabalhadores Rurais da Bahia, atua basicamente em dois eixos. Um é o eixo da educação jurídica popular e outro é o eixo da assessoria jurídica popular, onde a gente assiste, né, povos e comunidades tradicionais na Bahia e fazemos também esses processos de formação de educação jurídica nessas comunidades e em outras populações que entendemos ser vulneráveis e que precisam ter esse conhecimento básico de direito, né, de seus direitos. Perfeitamente, muito bacana. Depois a gente vai explorar um pouco mais temas da associação. Agora eu vou perguntar para o Pedro. Aliás, deixa eu dizer, porque a gente vai falar hoje aqui sobre direito das mulheres no enfrentamento ao encarceramento. E para o Pedro, eu já quero começar fazendo uma pergunta. Pedro, por que o combate à cultura do encarceramento no país é um tema relevante para o Fundo Brasil nos projetos e organizações apoiados? Muito boa tarde, Laís. Muito boa tarde, Gustavo. É um prazer estar aqui no Bom para Todos de novo, discutindo esse tema fundamental, que é o encarceramento em massa, sobretudo o encarceramento em massa de mulheres. Para o Fundo, esse sempre foi um tema muito importante. Desde o início da nossa fundação, a gente surgiu para apoiar as lutas contra a discriminação e a violência institucional. A partir da mobilização de recursos para movimentos sociais, esse tema tem um papel central dentro dessa perspectiva, da perspectiva das violações de direitos humanos do Brasil. Segurança e justiça são pilares da vida democrática, são temas completamente essenciais e que o sistema de justiça criminal, mas o sistema de justiça como um todo, deveria ser garantidor desses valores, garantidor de direitos, e o que acontece no Brasil é exatamente o contrário. Ele deveria funcionar como mais uma forma de uma sociedade democrática de combater as desigualdades estruturais do nosso país, como racismo, como machismo, como classismo, e o que a gente vê na realidade das prisões, na realidade das polícias, na realidade do funcionamento desses sistemas, é exatamente o oposto, que é a perpetuação e o aprofundamento dessas desigualdades. A gente está falando aqui de vidas de pessoas, de jovens, de mulheres, de crianças, de famílias, de comunidades, em geral de maioria de pessoas negras que residem em periferias e centros urbanos, que cujos direitos são atacados e violados sistematicamente por esse sistema. Então, por isso, dado esse papel de aprofundador das desigualdades, de perpetuador das desigualdades, o Fundo Brasil acha absolutamente estratégico e fundamental fortalecer das mais diversas formas, com recursos, com apoios, com, enfim, todos os mecanismos que a gente tem aqui para fortalecer as lutas sociais, fortalecer esses grupos em sua atuação antiprisional e antipunitiva. Perfeitamente. Deixa eu perguntar para a Laís agora. Laís, explica para a gente como que surgiu a proposta de elaborar essa cartilha com dados tão contundentes, né? Quais outros dados relevantes vocês conseguiram através desse acompanhamento, desse levantamento? Bom, Gustavo, o projeto, né, Liberta, é o fruto da parceria com o Fundo Brasil, né? A ATR vem desenvolvendo, cujo objetivo é garantir a compreensão e a redução do encarceramento de mulheres. Né, o projeto ele se estabelece basicamente em dois eixos, né, que é a formação em direitos humanos. Né, com isso conseguimos, através de oficinas realizadas com mulheres privadas de sua liberdade no conjunto penal feminino
do Complexo Penitenciário Lemos de Brito, em Salvador, né, e também fizemos uma turma de educação jurídica popular com familiares de pessoas presas, né, uma articulação direta com a Frente Estadual pelo Desencarceramento. E junto a isso foi realizada uma pesquisa documental que levantou dados qualitativos e quantitativos a partir de uma amostra de 129 autos de prisão em flagrante, né, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2019, onde foi colhida uma amostra, né, sendo 10% do número total dos autos de prisão em flagrante cada ano. E com essa análise desses autos de prisão em flagrante e também da realização dessas oficinas, tanto com a população carcerária como com familiares, né, foi produzida uma cartilha, inicialmente, com 5 artigos, que compreende a sistematização desses dados produzidos sobre o encarceramento feminino em Salvador, né, isto como um primeiro esforço para apresentar as realidades vivenciadas e relatadas no decorrer das oficinas, né, e para tanto, também com esse objetivo surge o documento das recomendações, né, que é a cartilha, a fim de dar visibilidade à história dessas mulheres em situação de cárcere e resguardar seus direitos, que são vilipendiados cotidianamente, desde o ato da prisão em flagrante, como nas audiências de custódia, os excessos das prisões preventivas e provisórias, né, as formas abusivas como as medidas cautelares elas são aplicadas, e com isso a proteção de direitos das mulheres presas, né, inclusive quando são mães, gestantes ou que necessitam de algum cuidado médico específico. Na pesquisa, né, foi possível aferir várias categorias, dentre elas, e a principal, que a gente entende que é o racismo estrutural, né, e como esse racismo estrutural e institucional ele se comporta e se instala nos processos e nas condições das prisões. É possível constatar também as desigualdades de gênero, de classe e território, né, que são frutos da organização do espaço urbano aqui em Salvador, mas também da atuação policial, né, e o que o Felipe Freitas, em sua tese Polícia e Racismo, ele vai denominar de controle de corpos negros, né, cuja chancela a violência contra este grupo torna-se, então, uma forma de governo das cidades, com impacto na definição da política criminal e das políticas de segurança pública, né. Outro ponto em destaque da pesquisa, que é muito relevante, é que a pesquisa ela vai trazer também essa questão das dinâmicas territoriais de criminalização em Salvador, né? Um dado que chama bastante atenção é que 23% das prisões elas acontecem no centro. Todavia, só 12% das mulheres presas moravam nessa região da cidade, do centro da cidade. E esse dado ele vai justamente representar, né, de como a relação entre essas regiões da cidade vão se desenrolar, né? E percebe-se, então, que nas regiões de intensa disputa entre diferentes grupos sociais, pela apropriação de uso e do próprio território, aponta esses intensos processos de criminalização de mulheres negras, né? A exemplo do centro da cidade, que tem bastante especulação imobiliária, né? E é um espaço de bastante disputa desse território, né? Com isso, sim, você ia falar? Pode completar, por favor. Não, pode completar. Pronto, só para arrematar, fica, então, incontroverso, né, o controle racializado sobre o espaço urbano, que apresenta repercussões no presente, né, de dinâmicas do passado colonial sobre essas mulheres negras, né? O controle da circulação desses corpos negros no espaço da cidade surge fortemente como um dos elementos que organiza a atuação das forças policiais, ou seja, como continuidade dos dispositivos e posturas que se deram no período da escravidão e no pós-abolição. Estou aqui impressionado com a qualidade da pesquisa de vocês. Agora, deixa eu fazer só 2 rápidas perguntas antes de passar para o Pedro. Laís, queria saber onde que você chamou esse relatório de Libertas, é isso? Como é que é o nome? Não, é o Projeto Poder Liberta. O documento é Recomendações para a Promoção de Direitos de Mulheres e Enfrentamento ao Encarceramento. E esse documento, para quem quiser ter acesso a ele, como é que faz? Vamos disponibilizar no site da TR, né, o download.
Nós já fizemos os protocolos nos sistemas de justiça, nos órgãos de justiça e também da administração penitenciária e de segurança pública. Entretanto, pode entrar em contato também com o nosso contato da TR, né? No site vai encontrar a TRBA, vai encontrar o e-mail, vai encontrar o telefone, que pode também estar solicitando esse material. Fantástico. Deixa eu perguntar então agora para o Pedro, do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que está nessa parceria aí. Fala para a gente, meu querido Pedro, como funciona essa linha de apoio especial que vocês têm, que o Fundo Brasil oferece à ATR e outras organizações do campo da justiça criminal. Conta um pouquinho para a gente. O Fundo Brasil, ele apoia organizações num leque muito amplo de direitos no país, né? E um dos nossos programas é esse de justiça criminal, é parte do trabalho do Fundo, e é um programa que quer fortalecer um movimento antiprisional forte, amplo, nacional, diverso e o mais conectado possível, entendendo que é a partir dessa diversidade, dessa coletividade, que se pode fazer algum tipo de enfrentamento a esse sistema de poder complexo, racista, super concentrador de recursos, que é o sistema de justiça criminal brasileiro. Então, só muita gente junto, trabalhando conjuntamente, pode fazer algum tipo de frente a isso. A gente apoia, sobretudo, com recursos financeiros, oferecendo as mais diversas formas de formações, de consultorias, etc., oferecendo oportunidades desses grupos se conectarem, o que a gente chama de articulação, e, por fim, tentando o máximo possível facilitar o trabalho dessas organizações no que diz respeito aos recursos, já entendendo que o trabalho de defesa de direitos no Brasil é difícil por si só, né? Essas organizações como a ATR são muito guerreiras e enfrentam problemas ultra complexos, então a nossa tarefa é fortalecer o máximo que a gente consegue o seu trabalho para que elas possam, no longo prazo, promover uma sociedade mais igual, menos racista, menos sexista, e por aí vai. Esse programa, atualmente, ele é desenvolvido em parceria com uma fundação internacional, chama Oak Foundation. A gente já doou, entre o início desse programa até agora, em torno de uns 15 milhões de reais por duas vias principais. Uma são os editais do Fundo Brasil, a gente vem muito aqui falar desses editais. Em breve voltaremos a falar de novo de editais de justiça criminal, então fiquem de olho nos nossos sites, nas nossas redes sociais, que essas oportunidades sempre aparecem por lá. E tem também alguns apoios diretos que a gente faz para algumas organizações-chave no Brasil, como o caso da ATR. Tá aí o Pedro com a gente aqui no Bom para Todos. Vamos voltar aqui. Um trabalho tão sensível, né? Repleto de sutilezas técnicas aí que vocês elaboram do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Eu queria voltar para a Laís, perguntar para ela o seguinte: ela já explicou tanta coisa aqui, mas de qualquer maneira dá para reiterar e reforçar alguma percepção aí diante dos dados com os quais ela lidou nesse tempo todo aí. Na sua opinião, Laís, como o levantamento feito em Salvador reflete a realidade de mulheres encarceradas em outros lugares do país? E aí eu aproveito também para perguntar o seguinte: nós temos 800 mil presos no Brasil, né? Estão inclusos aí as mulheres? E se não, e se sim, qual é a quantidade de mulheres presas no Brasil? Bom, considerando as dinâmicas territoriais e a atuação policial, e com base principalmente no racismo estrutural, né, junto à participação em diálogos com outras instituições que promovem esses estudos e atuação na política criminal e penitenciária, como a ONG Crioula, por exemplo, né, nós participamos de rodas de diálogo com diversas instituições que fazem esse enfrentamento ao encarceramento. É possível identificar realidades muito similares vivenciadas pelas mulheres em situação de cárcere, né, por todo o Brasil. Então, esses processos, principalmente como o racismo estrutural ele vai se desenrolar nos mais diversos locais, eles são bastante similares. Então, a pesquisa ela se mostra potente e se mostra de forma a contribuir também para outras localidades, mas que vivenciam problemas bastante estruturais. Uma das recomendações que são apontadas nesse documento que construímos
é que se produzam dados atualizados sobre as mulheres custodiadas, né, específico quanto à situação de dependentes sobre sua guarda. Isso porque 36% dos processos analisados na pesquisa do Liberta não havia informação sobre a maternidade das mulheres. Então, executando, né, esses casos nos demais, né, constatou-se que 47% das mulheres eram mães de crianças menores de 12 anos, 33,7% tinham filhos maiores de 12 anos e as demais, 19,35%, não tinham filhos. Né? Além disso, 5 mulheres estavam grávidas no momento da prisão. Porém, há uma ausência de dados em relação a 36% dos casos, né, que foram analisados. Né? E isso pode esconder, portanto, um número significativo de mulheres mães, por exemplo, né? E a falta de dados acaba por obstar a proteção de direito dessas mulheres. Né? Essa realidade demonstra a invisibilidade da situação dessas mulheres que têm contato com cárcere. Então, é perceptível que pensar em um dado, né, territorial Bahia e pensar em um dado Brasil, é possível que muitos dados eles sejam invisibilizados e não sejam contabilizados. Né? Atualmente, a população carcerária feminina ela cresce assustadoramente. Então, isso é algo extremamente preocupante. Né? Hoje, muitas mulheres não constam nesses dados gerais da população prisional, mas sabe-se que essa população ela tem avançado assustadoramente. Né? A gente tem acompanhado algumas notícias, alguns outros diálogos com outras regiões, e a gente percebe que isso vem acontecendo numa forma justamente de fazer esse controle desses corpos negros. Só para complementar essa questão, mas onde se reproduz também o racismo, né, no Brasil, são mulheres negras, né, que são as mais atingidas aí por esse... É isso. Sim, cerca de 80% a 90% da população carcerária feminina são de mulheres negras. Vamos lá, vamos perguntar agora para o Pedro Lagata. Pedro, como é que as pessoas que estão vendo a gente agora podem apoiar esses trabalhos? De que forma que eles podem participar? Dá essa chave para a gente, porque eu acho importante que todo mundo, enfim, se integre a esse trabalho aí tão bonito que vocês fazem. Como é que a gente pode fazer? Eu queria começar essa resposta reforçando que esse é um assunto que interessa a todo mundo em absoluto, né? Todo mundo tem interesse em uma sociedade segura e em ter mecanismos que ajudem a lidar com as suas demandas, ou seja, mecanismos como a justiça que funcionem, que se aproximem dos seus objetivos democráticos. Eu acho que tem algumas formas de se engajar com essas lutas e algumas formas bem simples. Acho que a primeira delas nesse momento que a gente vive, no momento eleitoral, aparecem diversas ideias sobre segurança, sobre justiça criminal esdrúxulas, e não apoiar essas ideias é algo muito importante, né? Ideias que sempre são recorrentes nesse momento e que servem muito para manipular as discussões nesses momentos precisos. Mas fora isso, o próprio fundo oferece várias possibilidades e várias ferramentas. As pessoas que querem se engajar com essas lutas sociais, mas não têm ou tempo, ou não fazem tanto, não são tão próximos da sociedade civil que está mais engajada com isso, por exemplo, via doações para a própria fundação, né? Nos nossos sites, redes sociais, as pessoas podem encontrar diversos mecanismos, diversas ferramentas, onde elas podem doar pequenas quantidades de dinheiro que vão para essas organizações e vão ajudá-las a desenvolver esse trabalho. Essa é uma das maneiras que a gente tem oferecido para mais pessoas se engajarem. Mas não só no fundo. No nosso próprio site, ou aqui tem o exemplo, a ATR, né, as próprias organizações também oferecem formas que as pessoas podem se engajar das mais variadas maneiras, incluindo doação. Então a gente também sugere que as pessoas conheçam essas organizações e busquem maneiras de ajudá-las naquilo que elas precisam. Muitas vezes uma das principais vias são recursos financeiros, mas não só, tem diversas maneiras de se aproximar e fortalecer com o tempo que as pessoas têm, com a energia que as pessoas têm, com os recursos que as pessoas têm, as lutas por direitos no Brasil, lutas por uma sociedade mais democrática e menos violenta e desigual. Pedro Lagata, aqui no Bom para Todos, a gente ainda tem alguns minutinhos aqui, quero aproveitar a presença da Laís Franco. Laís, queria que você falasse rapidamente assim, sobre os problemas mais
permanentes assim para a população carcerária feminina, negra ou essa minoria branca que tem também, que é pobre, né, que daí é uma questão de classe. Por exemplo, eu vi muitas coisas sobre a questão da menstruação, do absorvente, sempre um problema para a população feminina encarcerada lidar com esse tipo de coisa. Quais são os problemas mais feminina? Bom, como você bem citou, a questão da saúde, do direito à saúde é um problema recorrente, né? Nós acompanhamos, fizemos uma campanha de doações, né, de produtos de higiene e higiene pessoal e limpeza ao Conjunto Penal Feminino aqui em Salvador, né? Fizemos uma campanha junto ao Observatório do Sistema Prisional e é algo que é muito necessitado por elas. O direito à saúde, o direito a acesso a bens básicos, né, como a água, por exemplo, né. Hoje o Conjunto Penal ele tem dias e tem horários para se ter acesso à água. Então, se elas não conseguem fazer uma reserva dessa água, elas se sentirem sede não vão ter como ter acesso à água, né. Outros problemas recorrentes disso também vai em torno da alimentação. Hoje a alimentação é bem precária, né, sobre relatos que nós estivemos durante as oficinas e também da próprio acompanhamento junto com a Frente Estadual pelo Desencarceramento. A questão da alimentação é uma questão muito gritante, né, são oferecidas entre 3 a 4 refeições e de forma muito minimizada. Então, as mulheres elas já estão em processos de violência por estarem em situação de cárcere e ainda sofrem entre tantas outras violências, né, entre tantos outros processos violentos que acabam por piorar o seu estado, inclusive psicológico, dentro das prisões, né. E hoje é perceptível, ao chegar em um conjunto penal feminino, as mulheres estarem dopadas de medicamento, justamente por estar passando por processos psicológicos, psiquiátricos que os médicos que as acompanham entendem que é necessário fazer esse tipo de administração de medicamentos. Então, são corpos que estão ali sendo, de todas as formas, manipulados e vilipendiados. Laís Franco, aqui no Bom para Todos, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, quero dar os parabéns por esse trabalho magnífico que vocês fizeram, estou muito curioso para ver esse texto, esse trabalho, essa pesquisa, eu vou procurar depois lá na ATR para ter acesso. O QR Code, fiquei aqui, a gente vai mostrar um QR Code aqui. Pedro, querido, aproveitar e mencionar, fala para a gente desse QR Code. Quem quiser mais informações, eu acho que convido a conhecer essa pesquisa de altíssima qualidade da ATR pelo aatr.org.br e também para conhecer o Fundo Brasil, fundobrasil.org.br, dá para conhecer por esse QR Code aqui que facilita o acesso. Insisto, né, tanto o Fundo como outras organizações disponibilizam diversas formas das pessoas interessadas pela luta de direitos no Brasil de se engajarem, de se conectarem com essas organizações. Fica o convite. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Bom para Todos. E a gente se encontra em breve, quem sabe, para um novo papo. Aliás, o Pedro está sempre aqui, né? Então, sim. Super abraço para vocês. Sempre um prazer. E um prazer te ver por aqui, Laís. Grande abraço. Prazer todo meu. Muito obrigada pelo convite, gente. Um abraço.